Olá, amigos do canal Maringá Esportes! Falamos aqui diretamente do nosso cenário diferente novamente pra gente falar da Série D, Vitão. Domingo tem jogo de volta, e a gente vai passar aqui nesse videozinho pra vocês então nossas perspectivas pra esse jogo, o que esperar desse jogo de volta do Maringá, do confronto, e dar uma passada geral na Série D também pra você ficar por dentro do que pode acontecer nessa fase e na próxima também, né, Vitão? Exatamente. Então fique com a gente e bora pro vídeo. Bom, gente, então, deixando esse vídeo quase como uma rotina já no canal, a gente sempre fala o que a gente espera pro jogo. E, assim, um jogo que a gente acha que vai ser um pouco mais tranquilo pro Maringá, visto o resultado que a gente fez. Então vamos começar falando do que a gente fez no jogo passado, rapidão, só para relembrar. O Maringá sai do Rio de Janeiro com um placar de 3-1, um jogo que ninguém esperava que podia acontecer. Quem viu o último vídeo que a gente fez a análise sabe que a gente achava que ia ser difícil pra caramba, só que o Jorge Castilho mostrou que ele é muito bom técnico e soube anular a Portuguesa, e aí sim traz esse resultado positivaço pro Eli Davids, que daí vai ser uma tarefa difícil pro Portuguesa, Pozão. E não só anulou a Portuguesa, como ele liquidou a Portuguesa naquele jogo, essa que é a verdade. A gente não esperava que ia ter tudo isso, né? Quem viu o vídeo aqui sabe que a gente esperava que o Maringá trouxesse um empate, uma coisa assim mais discreta, né? Tendo em vista que a Portuguesa ia pra cima mesmo naquele jogo, era a oportunidade deles fazerem resultado lá, mas o Jorge Castilho não poupou. Colocou ofensividade no time, nas duas alas, principalmente, que a gente ficou na dúvida se ele ia colocar ou não, colocou, foi pra cima, 3-0 só no primeiro tempo, foi onde ele já construiu o resultado ali, no segundo tempo acabou sofrendo um gol, foi onde ele segurou mais a parada, mas 3-1 no placar realmente dá um conforto a mais e deixou o Portuguesa em choque. Então, assim, esse pra frente da Portuguesa que foi um tiro que saiu pela culatra, porque enquanto eles iam pra frente, a marcação deles ficava aberta pra caramba. Exato. Aí que o Maringá se encontrou. Daí o que a gente pode esperar pra esse jogo? Sinceramente, a minha opinião, não sei nem se o Pozão vai concordar com isso, que a gente acabou não conversando ainda, mas eu acho que a Portuguesa não vai vir tão ofensiva igual tentou vir na casa dela. Eu acho que eles vão se fechar bem e vão jogar por duas bolas no jogo. Eu concordo com você. Então, assim, eles já falaram, acho que o narrador deles da transmissão até falou, comentou, o chat deles, assim, nunca postaram mais nada depois do jogo do Maringá, né? Ficaram tristes. Mas eles falaram que jogar pelo empate e tentar reverter nos pênaltis, eu acho que esse vai ser o objetivo principal da Portuguesa, porque fazer 2 já é difícil, fazer 3 eu acho que vai ser quase impossível em Maringá, em pleno Eli Davids. A gente tem essa soberba um pouquinho agora por conta do jogo que fez o Maringá. Mas é sempre importante falar que os jogadores, tanto o Jorge Castilho quanto a diretoria, estão com o pé no chão, falaram que tem que respeitar muito o adversário. Com certeza. E deixando lá do torcedor de lado é o que tem que fazer mesmo. O Maringá tem que jogar como se tivesse 0-0 placar, né? Como se estivesse jogando em casa normalmente. Eu imagino que isso vai acontecer. Se o Jorge Castilho ter essa postura fora de casa, eu imagino que em casa ele vai soltar mesmo a galera, vai pra cima da Portuguesa, não vai ficar segurando resultado nenhum, não. E eu concordo com você nesse sentido. Eu acho que a Portuguesa, justamente por isso, vai tentar dar uma segurada, não vai doidado pra cima, porque se for doidado pra cima, vai tomar 5, 6. Exatamente. E com base no que o Maringá soltou, teve uma pré-coletiva antes do jogo, ele e o Jorge Castilho foram feitas algumas perguntas pro técnico e ele respondeu. E o que a gente pode tirar de importante lá é que essa humildade que o Jorge Castilho tem, sempre respeitar o adversário, sempre pontuar que o jogo não tá ganho. E também uma coisa bem interessante que ele acabou comentando foi sobre essa formação, Pozão. Essa formação... Ele comentou, né, Vitão? Comentou, pô, porque perguntaram lá pra ele, essa formação sem laterais, que todo mundo começou a criticar no começo. A gente falou que... Pô, eu vou falar aqui, desde o começo a gente gostou porque era ofensivo pra caramba, é o que a gente queria ver. Mas ele acabou comentando que ele só chegou nessa solução por conta de que ele não tinha laterais para ser utilizados. O Kaique estava machucado, o Alemão também estava, o Romailson não estava pronto. Exato. Precisou achar alguma solução. O Parrudo não dava mais. O Parrudo acabou não dando mais. De vez em quando entra ainda, mas a gente sempre torce pro melhor do Parrudo. Mas tem algumas outras coisas positivas que a gente pode tirar também. Essa questão que o Maringá não vai jogar recuado, vai sim impor o seu estilo ofensivo. O Jorge Castilho tem plena convicção que esse foi onde o Maringá se encontrou. Deu muito destaque também para o Robertinho, falou que é uma das peças mais importantes do time e aquela que cumpre melhor a sua função. Claro, tá correndo pra caramba o Robertinho. Nossa, ele corre demais. A gente fica até um pouco preocupado, né? Exato. E a gente estava comentando aqui também nos bastidores que o Robertinho pode acabar saindo, né, Pozão?
Pois é, o Robertinho tendo esse brilhantismo todo nesse elenco do Maringá, já foi destaque alguns anos atrás, e eu vejo que ele está melhor ainda do que anos atrás no Maringá, então provavelmente o Robertinho vai ser visto aí por outros clubes, mas isso é problema pra frente. Exatamente. Se ele fizer a parte dele na Série D aqui, a gente já tá feliz demais. Um degrau de cada vez, né? Exato. Então, assim, o que a gente tem pra tirar é, o Maringá é um time muito completo, o Maringá sabe jogar, o Maringá joga muito bem em casa, com a pressão da torcida, e daí agora a pressão tá toda pra Portuguesa. Assim, a gente não vai afrouxar pro lado deles, né? Então, muito semelhante também o cenário com o jogo com o Novo Hamburgo, querendo ou não, né? Muito. Porque o Maringá trouxe também a mesma vantagem de 2 gols lá de Novo Hamburgo, e o Maringá jogou indo pra cima do Novo Hamburgo. Só não enfiou 5-6 porque perdeu muito gol. Então eu acho que isso comprova novamente que o Maringá vai ter essa postura contra a Portuguesa também. Cara, interessante você falar do Novo Hamburgo, porque na coletiva também, ele acabou falando desse jogo, falou se eles treinaram, pô, a gente perdeu muito gol, se aconteceu, ele falou, só a bola só não entrou. Azar. Tem dia que não entra, tem dia que entra. Exatamente, tem dia que é noite. Então, assim, pô, a nossa diretoria, nossa SAF, a comissão técnica tá de parabéns e eles sabem o que faz, né? Cara, o Maringá nunca esteve tão próximo, definitivamente, de chegar à Série C, então. E, assim, a gente fica até nervoso durante os jogos, assim, porque realmente a gente tá sentindo que tá muito próximo. Eu acho que compensa até a gente passar pelos outros jogos aqui, para quem sabe já projetar um futuro confronto do Maringá nas quartas de final, que aí sim, Vitor, aí sim, passando das quartas da Série C. Porque caso você caia de paraquedas e não acompanhe tanto o futebol da Série D, se o Maringá passar da Portuguesa, que vai ser o jogo nesse domingo, 6h30, vai estar 2 jogos de passar para a Série C. Um confronto, jogo de ida e jogo de volta. O jogo de ida e o jogo de volta. Os adversários ainda não estão definidos, então a gente está aqui com esse notebook aqui porque estamos com a tabela aberta só para analisar um pouquinho quem pode ser esse futuro, quem sabe, caso passe da Portuguesa, adversário do Maringá. Perfeito, e só para lembrar então, para definir os confrontos das oitavas de final, vão ser classificados os 8 times que passarem. Exatamente. Conforme a classificação geral do campeonato. Então o Maringá hoje é líder geral do campeonato. O Maringá com 41 pontos, o Brasiliense em segundo com 39 pontos. Então o Maringá, mais um fator importante para o Maringá ir para cima da Portuguesa, tá? Ganhar o jogo e garantir essa liderança aí. Porque o saldo o empate não garante pra gente, porque se o Brasiliense ganhar, ele passa pelo saldo de gol. Então é importante demais o Maringá ganhar por conta disso. Maringá primeiro, Brasiliense segundo, Manaus terceiro, 13 quarto, Nova Iguaçu quinto, Iguatu sexto, Porto Velho sétimo, Retrô oitavo, Anápolis nono, 10º Itabaiana, 11 Portuguesa, 12 Cianorte, 13 Brasil de Pelotas, 14 Inter de Limeira, 15 Manaus e 16 Altos do Piauí. Então, esses são os 16. Vão ser eliminados metade desses times e aí sim a gente vai ver os possíveis adversários do Maringá, né? Então, assim, se o Maringá empatar, legal, passamos pelo menos. Exato. Mas o importante é a gente ganhar o jogo de domingo, porque a única, se tiver uma zebra no campeonato, se tiver uma zebra na tabela, vai ser contra o Maringá. Colocado. Então, entre aqueles que não estão nos 8 primeiros, que tenham talvez uma possibilidade de passar ali que a gente estava analisando, talvez seja o Anápolis, o Manaus, talvez até fique para o Retrô que está em 8º. Então a gente torce muito, não querendo diminuir o time do Anápolis, assim, a gente torce muito pro Anápolis passar, ser aquela zebra, o Maringá também ganhar o jogo de domingo e assim o confronto ser Maringá e Anápolis. Porque assim, Pauzão, a gente é torcedor, mas a gente não vai ficar torcendo pra jogo bonito, Exato. A gente não vai ficar torcendo pra confronto grande, a gente quer o melhor dos mundos pra gente. E só a título de informação também, passar pelos confrontos, o Retrô venceu o Manauara por 2-0, por isso que a gente tá com medinho do Retrô, porque o Manauara não tinha perdido no campeonato, ainda perdeu do Retrô. Venceu por 2-0 o Retrô, jogo de volta é na casa do Manauara. Depois o Altos do Piauí perdeu pro 13, o Altos do Piauí, o 16º aqui, provavelmente vai ser eliminado, perdeu fora de casa pro 13, perdeu em casa pro 13, vai jogar fora agora para decidir. O Manaus, nada definido aqui, empatado aqui. E até por conta disso o Manaus pode acabar passando porque e pra tá cima em do 15º. Exatamente. E assim, o Manaus passou no sofrido, nos pênaltis, no último mata-mata. Então assim, é um time que se passar pode ser bom pro Maringá também. Exato. Itabaiana 2-2 com o Porto Velho. Esses dois aqui estão em 10º também. Quem sabe, Porto Velho tem 7º, acredito que acabe não sendo muito. O Brasiliense vai cair pro Maringá mais pra frente, caso dê certo. Ganhou por 4-1 fora de casa o Brasiliense, classificado. Vai ficar pra frente, né? Classificado já o Brasiliense, tô cravando aqui.
Impossível Se o Brasil de Brasiliense Pelotas ia ter um 5 no Brasiliense. Impossível, impossível. Aí, Maringá é Portuguesa, Inter de Limeira e Nova Iguaçu 0x0. Inter de Limeira pode voltar a ser Pode. caminho do Maringá. Pode. Pode voltar porque está em 14º aqui da classificação geral, empatou o passar primeiro assim, jogo. Exato. E, por fim, o Anápolis que ganhou fora de casa do Cianorte vai decidir em casa. Assim, a gente torce sempre pro futebol regional, pros nossos conterrâneos de Nem Cianorte. sempre também, né? Mas nessa situação aqui eu quero muito que o Anápolis passe. Então, Anápolis, força e que nosso confronto seja o próximo. É isso então, Vitão? É isso. 6h30, domingo, dia 18 de agosto, você vai pro Lee Davids, porque o Maringá tá com campanha para lotar o Lee Davids, colocar 10 mil pessoas lá. E se você é de Maringá tá vendo esse vídeo, pô, ainda não foi ver o Maringá na Série D lá no Lee Davids, não perca Aquele essa chance. show de futebol. O Maringá tá numa fase histórica, tá na melhor fase de sua história. O Maringá venceu o jogo de ida, tem tudo pra gente fazer uma festa linda no Lee Davids nesse domingo, né? Exatamente. E assim, os ingressos não estão caros, a diretoria conseguiu colocar um preço até que acessível. Então, meia na descoberta tá R$20, meia na coberta tá 40. Então, Doar um quilo de alimento, você paga meia também. Às Exatamente. vezes fica nessa, não tem carteirinha de estudante, não sou nada. quilo de alimento, meia. É isso. Gente, é um jogo grande, é um jogo decisivo, então acho que o valor se paga, né? E você vai pro Lee Davids, mas você vai querer ouvir uma narração também, né? Aí já bota na Maringá Esportes? Exato. Nossa live vai começar 45 minutos antes, como de costume já. O pré-jogo. Já anota, então, na agenda, domingo, 5h45, a gente começa a nossa transmissão diretamente do Lee Davids, para você ficar por dentro de tudo que vai acontecer nesse jogão. Exatamente. Sempre agradecendo aos nossos patrocinadores, Singular Marcas e Patentes. Se você precisa patentear o seu produto ou registrar a sua empresa, vá na Singular, gente. E Ótica Leonel, a ótica mais tradicional da nossa cidade de Canção, com a melhor qualidade e com o selo Maringá Esportes de indicação para você, nosso inscrito do canal. Segue o líder, Pauzão. Se inscreva no canal, deixa o like, compartilha esse vídeo e conta aqui pra gente o que você espera desse jogo. Já deixa o palpite aí também. Bom, também. Deixa o palpite pro jogo aí, fala o que vocês acham que vai acontecer nessa última batalha das oitavas. Todos os comentários a gente vai ler na live aqui. Isso, vamos ler na live e a gente sempre responde os comentários aqui. Perfeitamente. Valeu, galera!